Olá, meus queridos e prezados amigos, a paz do Senhor para todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por sua presença, por estar a nos prestigiar aí desde o outro lado deste monitor, desta tela, deste celular. A sua presença é muito importante, ok? E que nós possamos trocar umas ideias, certo? Que possamos aprender cada vez mais um pouco da Palavra de Deus, um pouco a cada dia, para assim enriquecermos a nossa vida espiritual, intelectual, teológica, certo? Espiritual, certo? A cada dia, um pouquinho de cada vez, um pingo de cada vez, uma gota de cada vez. E assim nós vamos nos enriquecendo espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez para a nossa lição bíblica da Escola Dominical, terceiro trimestre do ano 2018. Desta feita, estudo no livro de Levíticos. Nossa lição de hoje é a beleza e a glória do culto divino, ok? Nossa verdade prática, nosso texto áureo em primeiro lugar, diz o seguinte: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, 23. A verdade prática diz: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Quebrantamento de coração e integridade de espírito. Precisamos disso urgentemente em nossos dias. A glória de Deus não pode faltar de maneira nenhuma em nossas vidas. Em sua casa, na sua igreja, a glória de Deus não pode faltar jamais, ok? A glória de Deus, a presença de Deus é imprescindível em nosso meio. A nossa leitura bíblica fica no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 15 a 24. Levítico 9, versículo 15 a 24. Diz o seguinte: depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fissura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos
ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Ok? Louvado seja o nome do nosso Deus eterno e bendito, nosso Salvador. Introdução. Vamos falar um pouco sobre a introdução de acordo com a palavra do nosso comentarista, homem abalizado na palavra de Deus, que nos legou esta lição, a qual todo o Brasil, as igrejas da Assembleia de Deus estão estudando. O que é o culto divino? Não é fácil responder a essa pergunta, pois no ato da adoração a Deus único e verdadeiro, temos de evitar dois extremos. No ato da adoração ao Deus verdadeiro, temos que evitar dois extremos: a informalidade profana e indecente e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. A palavra culto vem do latim. A nossa palavra culto vem do latim cultus, certo? Que era um termo usado na lavoura, na agricultura. Olha aí a palavra culto. Na agricultura, a preparação da terra, o plantio da semente, certo? E depois todo o cuidado até a colheita final, certo? Então era uma palavra que significa serviço, trabalho, certo? Culto, de cultivar, certo? E assim essa palavra passou a fazer parte de outras palavras, juntando-se a outras palavras. Aí temos agricultura, certo? Apicultura, a cultura ou criação de abelhas, piscicultura, criação de peixes e aí por diante. E como adjetivo temos a palavra também culta, que também essa palavra significa uma pessoa, como adjetivo significa uma pessoa de conhecimentos, uma pessoa letrada, uma pessoa erudita, uma pessoa que se dedica ao estudo, que se dedica a pesquisas, uma pessoa com muitas informações, uma pessoa estudada. Chama-se de pessoa culta, ou seja, a pessoa que cultiva o conhecimento. Que nós possamos ser cultos no que diz respeito às coisas de Deus, à palavra de Deus. Ele diz que deve ser, no culto divino, deve se evitar a informalidade profana e o ritualismo que mata, certo? Culto é serviço, é dedicação, certo? Que essa palavra que começou a ser usada na lavoura, no labor do campo, acaba sendo usada também posteriormente como honras, como manifestação de honras a pessoas superiores, a superiores hierárquicos, certo? Honrar. E aí, a partir daí também para as divindades, para os deuses, para os ídolos e, consequentemente, também em relação a Deus,
ao Deus único e verdadeiro. Então, o culto é o serviço que se presta a Deus, é a honra que se presta a Deus, é a dedicação que se presta ao Deus único e verdadeiro. E diga-se de passagem que o culto levítico era realmente um grande serviço, um baita de serviço. Tantos sacrifícios a serem realizados, holocausto. Então, pegar lenha, acender fogo, pegar o animal, escolher o animal, examinar o animal, depois degolar este animal, tirar couras, tirar a víscera, queimar. Então, tudo isso era um grande serviço, além da, como se trata aqui ainda do tabernáculo, a montagem do tabernáculo, a desmontagem do tabernáculo, certo? Então, era realmente um grande serviço. E também na igreja também não é diferente, temos grandes serviços a realizar em prol do reino de Deus. Devemos evitar as informalidades, o que muitas vezes está invadindo o nosso meio hoje, certo? Principalmente no que diz respeito ao tratamento pessoal a Deus, que estão aí popularizando a expressão você dirigindo-se a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Quando não se usa essa expressão para autoridades humanas, para policiais, para juízes, para delegados, para a sua chefia, muitas vezes o indivíduo, não se usa essa expressão, dando preferência a Senhor ou Senhora. Agora, por que para Deus devemos banalizar e usar a expressão você, que tem sido popularizada principalmente por músicas, as músicas gospel e também por pregadores de igrejas neopentecostais, ok? Então, mais respeito, mais reverência para Deus. Os cultos, ele pergunta aqui o que é o culto divino. Não é fácil responder essa pergunta. Então, ele faz essa declaração. Então, o que é o culto divino? O culto divino deve ser superior aos cultos que eram feitos às divindades pagãs na antiguidade, que era uma reverência tremenda reverência, certo? Muitas coisas da religião, das religiões daquela época, certo? Não eram reveladas a pessoas comuns, a qualquer pessoa. O indivíduo tinha que passar por um processo de iniciação, passar por provas, por sofrimentos. Isso para se chegar à posição de um líder da religião, de sacerdote. E todo o povo comum tinha tremenda reverência aos seus deuses, certo? Tremenda reverência de dar até a própria vida, certo? Por suas divindades. Era um respeito tremendo, não só no Egito, como nas religiões de Canaã, como também nos mistérios gregos, certo? Quando se estuda um pouco da mitologia grega, a gente vê, a gente percebe, a gente entende o respeito e a reverência que o povo tinha por seus deuses, por seus ídolos, certo? Por suas divindades, porque com Deus é diferente. Então, com nosso Deus único e verdadeiro tinha que ser de maneira superior, ok? O culto no Antigo Testamento. Eu gostaria de salientar uma coisa, que nós estamos estudando a lição 9, para a semana será a lição 8, porém a lição 8, certo? Os acontecimentos que estão registrados no capítulo 8 são anteriores a esse registrado aqui no capítulo 9, certo? Porque anteriormente, lá no capítulo 8, Arão e seus filhos então se prepararam, se consagraram, certo? Houve a consagração para assumir o sacerdócio, para assumir essa posição de mediador entre o povo, certo? Então ficaram 7 dias, certo? 7 dias em preparação, em consagração,
certo? E ofereceu sacrifício, ofereceu holocausto para si, certo? E para seus filhos. E foi uma cerimônia em que não houve participação do povo, porém agora no capítulo 9 nós vemos que há agora a participação do povo, o povo é abençoado, o povo participa, certo? Desta cerimônia, desse ritual, sendo que novamente Arão aqui, que é o 8º dia, ele também oferece um sacrifício, um holocausto, um bezerro e um carneiro por si, certo? Em consagração, antes de oferecer em relação ao povo, antes de ministrar para o povo, certo? Então, o sacerdote ministro tem que zelar por sua vida espiritual, certo? Para que não pregando aos outros, ele mesmo venha se achar em falta, como nos diz umas passagens no Novo Testamento, certo? Salvar os outros e não salvar a si mesmo. O culto do Antigo Testamento, tópico primeiro, definição, o culto divino, já fizemos esta declaração, que é serviço amoroso, voluntário e exclusivo. Até serviço, é o serviço, certo? É o serviço. Quando os americanos, os ingleses se referem ao culto, certo? Eles usam essa palavra realmente. Eles usam a palavra service, certo? É assim que o americano e o inglês se referem ao culto na igreja, o culto cristão, service ou serviço, porque nós somos servos, estamos como servos, então estamos servindo ao Deus eterno e poderoso. Ok? Então eles usam essa expressão, service. Então o culto divino é um serviço amoroso voluntário, é voluntário e exclusivo, que Deus requer de cada uma das suas criaturas, certo? E então ele nos dá aqui uma referência, Salmo 100. Vamos ver se nós lemos uma referência bíblica aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Apresentai-vos diante dele com cântico e não com tristeza, com lamúrias. Então é um serviço, ok? Que nós prestamos ao Deus, um serviço santo, serviço sagrado, certo? Ok? Serviço sagrado, ok? Na era patriarcal, culto no Antigo Testamento, definição, tópico 1, subtópico 1, subtópico 2, na era patriarcal. O primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi Noé. Está aqui Gênesis 8:20. Eu acho que, eu não sei o que é que algumas pessoas entendem quando ouvem a palavra patriarca. Quando você vai fazer uma pesquisa na internet a respeito da expressão patriarca, o que aparece é só em relação aos judeus, aos hebreus, certo? Infelizmente existe essa confusão e devido à influência do cristianismo, né, o estudo das escrituras, o estudo do povo judeu, da história dos judeus, então passou-se a entender, muitas pessoas entendem assim, quando você fala de patriarca, está falando tão somente dos judeus, mas negativo,
certo? É preciso entender o que significa realmente a palavra pátria na antiguidade, que muitos de nós não temos uma noção. Ok, temos aqui Noé, primeiro patriarca a oferecer culto. Noé é pós-diluviano, certo? Aqui estamos no começo, no recomeço da geração da humanidade. Então, eu vejo aqui Noé como patriarca de toda a humanidade, né? De seus filhos ali, Sem, Cã e Jafé, que representam toda a humanidade ali após o dilúvio, certo? Não é propriamente um patriarca da linha judaica que passa então a ser Abraão, porque é a partir de Abraão que começa então a linhagem hebreia, certo? Então os judeus entendem como patriarca do seu povo, em relação ao seu povo, em relação à sua genealogia, entendem até Abraão, ok? E Abraão foi patriarca até mesmo antes de ter o primeiro filho. Para você ver que na antiguidade nem sempre ser um patriarca significava ter um descendente, ter um filho, ok? Não significava especificamente ter um filho. Ele tinha mulher, mas ainda não tinha um filho, mas tinha uma grande quantidade de pessoas na sua casa, de servos e servas, certo? Era um homem bastante influente, era um homem rico, certo? Era um homem poderoso na época, tinha muitos servos, certo? Ele conseguiu ajuntar 318 só de homens que estavam prontos para ir para a guerra. Agora imagine a quantidade de pessoas que ficaram ainda, certo, em casa, que não puderam ir para a batalha. As mulheres, as crianças, certo, as filhas, os filhos de menores. Então, patriarca dos judeus, Abraão, que mais tarde teve Ismael, depois de Ismael teve Isaac, então tornando-se assim patriarca de dois povos, os árabes e os judeus. No mínimo de dois povos, porque mais tarde, com Quetura, registrado lá no livro de Gênesis capítulo 25, ele teve mais 6 filhos, certo? Mais 6 filhos, sendo um desses Midian, certo? Chamava-se Midian, ok? Então, patriarca Noé, eu entendo como patriarca da toda a geração de homens, certo? Que começaram a povoar a terra depois do dilúvio. Porque se nós pegarmos aqui, dissemos, não, o primeiro patriarca a prestar culto a Deus foi Noé, mas está registrado, certo? É impossível você pensar em Adão, certo? Sem imaginar que Adão não prestava culto a Deus, não prestava homenagem, não prestava honra, embora não esteja registrado nenhum sacrifício, certo? Mas registra de Abel, registra de Caim, certo? E mesmo Caim naquela condição, Deus ainda se comunica com ele. Então prestaram culto, Caim e Abel prestaram culto, certo? E mais tarde vem Enos, certo? Mais tarde veio Enos, que também diz a palavra de Deus, depois de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, o que pode mostrar que houve uma interrupção, ok? E mais tarde nós
encontramos outras e outras pessoas que também fizeram culto a Deus, mas que não são propriamente patriarca do povo hebreu, certo? Mas que são representantes da humanidade, porque foram os primeiros homens, certo? Abel não teve filhos, não pode ser considerado patriarca porque não teve filho, mas adorou a Deus. Então, a adoração e o culto a Deus vem muito antes, o Deus único e verdadeiro vem muito antes do povo judeu, do povo hebreu, certo? Porque aí nós vemos o caso de Abraão e Melquisedeque, certo? Que era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, já havia culto ao Deus eterno, ao Deus Altíssimo. Mais tarde, Moisés, quando foge do Egito e vai para Midian, o Senhor que se torna seu sogro, era sacerdote de Midian. E agora, como eu falei anteriormente, Midian foi um dos filhos de Abraão, então era descendente de Abraão. Então havia sido instruído a respeito do caminho do Deus eterno, vivo e poderoso, certo? E era sacerdote desse Deus, do mesmo Deus de Abraão. E com ele Moisés se instruiu, certo? Até o momento em que Deus o chamou para libertar o povo da terra do Egito. No período de Moisés, certo? Agora, o período de Moisés, eu já acabei falando um pouquinho antes. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa teológica. Quer dizer, era muito informal, não havia nada escrito, certo? Não havia nada normatizado, tão somente as instruções eram passadas oralmente, certo? De pessoa para pessoa, de geração para geração, certo? É tanto que o povo, mesmo no Egito, 400 anos, tinha um conhecimento do Deus vivo, eterno e poderoso, embora não houvesse nada registrado, certo? Não havia nada registrado, não havia o livro, não havia a Torá ainda, que foi dado aqui depois da libertação do Egito, que foi entregue a Moisés, e agora houve a normatização, certo? Houve o registro, certo? O que Deus queria que fizesse e como deveria ser feito. Então, passou-se da informalidade para a oralidade. Agora haveria escrituras que orientavam o povo como deveria fazer o culto, o serviço a Deus, como deveriam se conduzir diante do Deus eterno, vivo e poderoso, certo? No tempo de Davi e Salomão, até a sessão de Davi, como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino, certo? Não era, pelo menos não se tem registro, certo? Muito embora eu acho que a música sempre tenha feito parte da cultura de todos os povos, principalmente nas religiões. Quando você pesquisa sobre o Egito, você vê que havia hinos, certo? Religiosos já no Egito, naquela época. Agora, com Davi, em relação à religião judaica, certo? Com Davi houve então uma normatização, que Davi era músico, poeta, certo? Construtor de instrumentos musicais. Então, ele construía instrumentos musicais, fazia poesias, aos seus salmos, que são poesias. Então, ele ordenou que isto fosse introduzido no culto, os cantores, os músicos e os instrumentos, certo?
E existe uma referência aqui que a música era praticamente esporádica. Quando as pessoas venciam uma guerra, venciam uma batalha, então se alegravam, então dançavam e louvavam a Deus, certo? Quando obtinham vitória na guerra, principalmente, certo? Mas Davi foi quem ordenou que passasse a música de louvor a Deus e os instrumentos passassem a ser parte dos cultos, certo? Dos serviços sagrados a Deus. Davi e Salomão, ele deixou então as instruções para o seu filho Salomão, que quando inaugurou o templo, já havia tudo registrado que Davi deixou e entregou a ele como deveriam ser feitas as ordens dos cantores, dos tocadores, certo? Dos músicos, ok? E Davi, como cantor, como poeta, como construtor de instrumentos musicais, ele viu esta grande necessidade que havia então no culto, de colocar pessoas para louvarem a Deus, ok? Buscando sempre a excelência do culto divino, o rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais, certo? Vamos dar uma olhada aqui. 1 Crônica 23:5. Primeiro livro das Crônicas, 23:5. Não é essa a referência. 23:5 diz assim: 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Já foi feito, fabricado, produzido para esse mistério, certo? Então Davi deixou as instruções para o seu filho Salomão, certo? Aqui não fala os instrumentos utilizados, certo? Mas apenas a respeito das pessoas, do coral que iria louvar e engrandecer o nome do Senhor com louvores. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles e todo Israel se mantinha em pé, segundo Livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 6. Então, o rei Davi deixou tudo organizado para que o seu filho, então, pusesse em ação, tornasse realidade, certo? Aquilo que estava no seu coração fazer, mas que Deus não lhe permitiu, certo? E Deus sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. Salomão dedicou-se igualmente ao enriquecimento litúrgico e musical na adoração divina, certo? Salomão dedicou-se, mas porque Salomão dedicou-se? Salomão estava seguindo uma ordem do rei Davi, do seu pai, certo? Estava seguindo tão somente
uma ordem do seu pai. E aqui dá uma referência, segundo o livro dos Crônicas, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Se nós lermos, vai levar muito tempo e vai ficar muito longo esse vídeo. Então, aí nós vemos as transformações, as mudanças para melhor, certo? É bom que saiba isso, para melhor, que aconteceu nos cultos levíticos de geração em geração, certo? Após o cativeiro babilônico, em 586 os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceu 70 anos. Nesse período, pelo que inferimos no Salmos 137, a adoração divina foi praticamente esquecida, certo? Mas com o retorno de Jerusalém, os preparativos, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico. Então, personagens importantes, depois do cativeiro, Esdras e Neemias, certo? Que reavivaram o culto levítico, certo? Reavivaram, tornaram a trazer de volta, certo? Os judeus que estavam vivendo no cativeiro e sempre saudosos da sua pátria, certo? E do seu templo, que o templo judeu era uma referência, era o coração, certo? Da religião judaica. Era o coração. Era quase idolatrado ou até mesmo idolatrado. E foi preciso que o Senhor tomasse essa providência, porque o nosso coração tem que estar em Deus somente, e não em determinados objetos, não na casa de culto, na casa de oração. Porque na casa de culto, na casa de oração, é o lugar onde nós nos encontramos com Deus, nós nos apresentamos a Ele, certo? E não deve ser, não é um local para ser idolatrado, certo? De maneira nenhuma. E os judeus cometeram este erro. Mas depois do cativeiro, depois de tanto tempo, tantas décadas vivendo no estrangeiro, certo? Quando eles retornam, então o culto é reavivado. E aí na dianteira temos Neemias e Esdras, certo? Um grande conhecedor da palavra de Deus, certo? Tópico 2, elementos do culto divino, sacrifício. Elementos do culto divino, sacrifício, certo? O sacrifício era a parte primordial do culto levítico, certo? Mesmo porque era sombra das coisas que haveriam de vir, certo? Mais tarde Jesus Cristo haveria de vir para morrer em nosso lugar como sacrifício perfeito, certo? Mas no culto levítico, o sacrifício era de extrema importância, certo? O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da arca, foi marcada por grande quantidade de sacrifícios de animais, certo? Grande quantidade de sacrifícios de animais foi realizada na inauguração do grande templo, certo? Por Salomão, ok? E ele sacrificou 22 mil bois e 120 mil carneiros, certo? 120 mil carneiros. Imagine a quantidade de sangue, o mar de sangue, que foi nesta ocasião do sacrifício da inauguração do templo que Salomão construiu para a honra e glória do Deus eterno, vivo e poderoso, diga-se de passagem, por ordem do seu pai Davi. De forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram sua ação de graça ao Deus
de Abraão, Isaac e Jacó. E a presença de Deus foi tremenda nessa ocasião, certo? No dia da consagração desse templo, da inauguração, que a glória do Senhor encheu a casa. Então, passando isso para nossos dias, nós hoje devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, certo? Devemos nos entregar em espírito, alma e corpo, certo? No altar do Deus Altíssimo, Eterno e Poderoso. Os cânticos. Em seguida, os cantores músicos puseram-se a louvar o Senhor, entoando provavelmente o cântico de Davi e outros salmistas que foram compostos. Aí começa-se então a música, como fazendo parte oficialmente, certo, dos cultos levíticos, aí instruções deixadas por Davi, certo? Deixada por Davi. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 19, nos diz que nós devemos falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos, certo? Essa deve ser nossa conversa, essa deve ser a nossa atitude perante a Deus, em salmos, hinos e cânticos espirituais, certo? E a palavra hino, que é uma palavra que significa louvor à pátria ou louvor à divindade, certo? Louvor, hino é louvor, certo? Estamos vivendo hoje uma época muito complicada, porque temos muita música e pouco hino. Porque se não tem louvor, certo? Palavra de adoração a Deus, de honra a Deus, não é hino, é música, tão somente música, certo? É tão somente música. E cânticos espirituais são cânticos, são músicas que falam a respeito das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas divinas, das coisas de Deus, muito embora não seja diretamente um louvor a Deus, como é o hino, certo? Então é assim que eu entendo essa passagem de Efésios capítulo 5, versículo 19, certo? Os salmos são os salmos de Davi, são as poesias, as declarações que devemos fazer ao Senhor. E os hinos são louvores. Então temos muita música e pouco hino atualmente no seio da igreja que está se alastrando, certo? Muitas vezes são músicas que exaltam mais o homem, certo? A humanidade, certo? Exaltam mais o ser humano do que o próprio Deus, certo? Do que o nosso Deus eterno. Então devemos cantar hinos que são louvores a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? É a coisa tão complicada que há algum tempo se cantava uma música, certo? Nos trabalhos infantis, que sempre nos cultos infantis, nos cultos das crianças, eram entoadas uma música que, na minha opinião, tem certo teor e a homossexual é apologia homossexual, certo? É uma que diz que o amor de Deus é colorido, ok? Colorida. E aí? E a música termina dizendo, e o meu coração, as crianças dizem, meu coração é bem rosinha, veja. E o clipe, ou a ilustração do CD é um arco-íris, fala muito sobre o arco-íris, que
embora seja um símbolo de promessa de Deus que está registrado no livro, após o dilúvio, certo? É um símbolo que sabemos hoje é universal do grupo LGBT, do grupos homossexuais. Então cantou-se muito essa música, certo? Com esse teor, na minha opinião, certo? Não sei se alguém tem uma outra opinião a respeito, certo? E que Deus nos abençoe, nos ilumine, abra nossos olhos espirituais e nos dê discernimento para que não venhamos mais a cometer estas coisas, que às vezes as pessoas que compõem determinadas músicas gospel, às vezes são pessoas que não têm conhecimento teológico, bíblico, muitas vezes não lê a Bíblia, às vezes não são nem crentes, que fazem as músicas e passam para cantores gospels, para cantores cristãos cantarem, ok? Então, muito cuidado. Exposição da palavra. Estamos no tópico 2, subtópico 3, exposição da palavra. Logo após Salomão dirigir-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante, ele mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel. Ou seja, mostrando ao povo o que Deus tinha feito com o povo, certo? O cuidado de Deus para guardá-los, para guiá-los, a proteção, o carinho, certo? Isso deve haver também em nosso meio, na igreja, certo? Nós devemos saber de onde viemos e para onde estamos indo. Deveremos saber o que fomos ontem e o que somos hoje, o que somos agora. Isso é motivo de alegria, de nos alegrarmos diante do Senhor, ok? Porque nós fomos tirados das trevas e estamos na luz, certo? Estamos na luz, fomos resgatados das garras do diabo e estamos com o nosso Deus eterno, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então é preciso que a gente tenha sempre em mente isso, certo? O que eu era, a que eu estava sujeito anteriormente, antes de conhecer a Cristo, certo? E o que eu sou hoje, qual é o meu futuro hoje, qual é o meu presente agora, em relação ao que eu era antes, anteriormente. Subtópico 4 do tópico 2, oração. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento. A oração é parte imprescindível do culto. A oração é parte imprescindível do culto e da vida de cada cristão. Cada cristão, certo? Nós devemos ter uma vida de oração, orar sem cessar. Devemos viver sempre em oração, certo? Sempre em contato com Deus, certo? Sempre em contato com o Altíssimo, com o Senhor eterno e todo-poderoso, ok? Se quisermos vencer, tem que ser assim. Senão nós vamos fracassar, certo? Vamos fracassar. Vamos fracassar. Oração é contato com Deus, é comunhão, isso faz parte da comunhão, certo? É falar com Deus, que é melhor do que o nosso melhor amigo, certo? É melhor do que o nosso melhor amigo, nos entende porque foi Ele que nos criou. Ele conhece cada partícula do nosso corpo, cada átomo, certo? Ele conhece, ok? Então, que tenhamos uma vida de oração. A oração congregacional na igreja é uma coisa, a nossa oração particular é outra. E ambas são importantes para a sobrevivência da igreja, para a sobrevivência do cristão, certo? Sem oração você não vai vencer, ok? Ponha isto na sua cabeça. Sem uma vida de oração você não vai vencer.
leitura da palavra. Após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Culto sem palavra não pode ser culto. É preciso fazer menção dos oráculos de Deus, ok? É preciso fazer menção da palavra de Deus, certo? Para ensinar o povo, palavra que corrige, certo? Palavra que nos orienta a andar no caminho, certo? Palavra que nos fala a respeito daquilo que nos resgatou, certo? Então, a leitura da palavra no culto levítico também era importante, certo? É importante. Até hoje em Israel, a leitura diária, a leitura bíblica diária sai nos jornais israelenses, ok? A leitura diária sai nos jornais israelenses no dia de hoje, certo? Mas também é preciso vigiar, né? Eles não vigiaram e não perceberam a chegada do Messias. Bênção, o culto levítico era encerrado com uma bênção. O culto levítico era encerrado com uma bênção. Essa bênção, registrada em Números 6, 22 a 26, que está aqui: o Senhor te abençoe e te guarde. Número 6. Vamos ver se a gente encontra para a nossa meditação. Números capítulo 6, diz assim: disse o Senhor a Moisés: falarão a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ok? Esta é a conhecida bênção arônica ou bênção sacerdotal, certo? O Senhor, repetido 3 vezes, o que pode referir-se ao Deus Trino, certo? Também pode referir-se também, está fazendo relação aos 3 sacrifícios, ok? Pode estar fazendo referência aos 3 sacrifícios que eram realizados no holocausto, certo? Sacrifício pela paz, sacrifício pacífico, sacrifício de manjares e algumas expressões: abençoar e guardar, certo? O Senhor te abençoe. Não era Arão que abençoava o povo, mas Deus é quem abençoa e quem guarda. Deus quem abençoa e quem guarda o seu povo. Faça resplandecer o rosto e tenha misericórdia de ti. Só Deus tem misericórdia de todos nós. Levante o rosto e te dê a paz. A nossa paz vem de Deus, ok? E só o Senhor poderia fazer isso. Então, disse que nos finais das celebrações dos cultos, o sacerdote então despedia o povo com esta bênção conhecida como bênção sacerdotal, certo? Ou arônica, certo? Era a bênção que o sacerdote declarava ao povo após o trabalho, certo? Religioso. O Senhor te abençoe
e te guarde, meu querido e prezados irmãos e amigos. Finalidade, tópico 3, finalidade do culto levítico. Tudo tem uma finalidade na vida. Tudo tem uma finalidade, nada é sem finalidade, certo? Nós temos um fim a cumprir, nós temos uma missão a cumprir, certo? E aí, tópico 3, subtópico 1, adorar ao único e verdadeiro Deus, ok? O povo de Israel, certo? Saiu do meio de um povo altamente idólatra a uma terra também onde a idolatria graçava. Certas pessoas adoravam vários deuses, várias divindades, vários ídolos, sacrifícios eram realizados por esse povo, esses povos sejam de animais, sejam até de vidas humanas, de vidas de crianças também que eram sacrificadas a Moloque, certo? Então, agora o povo reunido como uma nação, certo, santa, de sacerdotes, uma nação diante do Deus eterno, vivo e poderoso, precisava agora conhecer os mandamentos de Deus, conhecer os oráculos do Deus eterno, Deus todo-poderoso. Então, esse culto levítico tinha por finalidade adorar ao único e verdadeiro Deus e não as divindades dos povos do Egito, dos povos que rodeavam o povo hebreu naquela época, ok? Então, o conhecimento do Deus eterno, vivo e poderoso, assim também é em nosso meio hoje, certo? O nosso compromisso, certo? A nossa finalidade é adorar somente ao Deus único e verdadeiro. No meio de tantos deuses, de muitas divindades, de muita idolatria, de muitos ídolos que haviam naquela época, o povo agora tinha a oportunidade de ouvir constantemente a respeito do único Deus verdadeiro e poderoso, que os tirou da terra do Egito com mão forte e com braço estendido, e agora, com os mandamentos que Deus entregou a Moisés, a Arão, aos sacerdotes, eles tinham oportunidade agora de ouvir falar sobre esse Deus, de aprender sobre esse Deus e de seguir o caminho desse Deus todo eterno e todo poderoso. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava duas coisas: a aceitação do único Deus verdadeiro e a rejeição dos deuses pagãos, certo? Deus falou várias vezes a respeito disso. Não fareis conforme os costumes dos povos da terra para onde vocês estão indo, certo? Não fareis conforme os seus costumes. O costume do povo de Deus é outro. O costume daquele que Deus salvou agora é outro. É preciso haver mudança, modificação, transformação. É preciso haver um câmbio mental. É preciso haver um câmbio de coração. É preciso mudar realmente, se quisermos sermos salvos, se quisermos entrar na terra prometida, se quisermos alcançar a vitória em nome de Jesus. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava a sua comunhão com o Senhor. Aprofundava a sua comunhão com o Senhor, ok? Os deuses pagãos, as divindades pagãs dos egípcios, dos cananeus, certo? De vários outros povos naquela época, certo? Dos babilônicos ou babilônios, dos sírios, dos assírios, certo? Eles adoravam, esses povos adoravam infinidade de deuses, certo? Os deuses egípcios, os deuses híbridos, certo? Com corpo humano e cabeça de animais. Agora
era diferente. Eles iriam aprender sobre o único Deus verdadeiro e poderoso. Subtópico 2 do tópico 3, reafirmar as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam a aliança que o Senhor firmara com Abraão, Isaque e Jacó. Todos os dias nós devemos afirmar, confirmar, certo? As alianças, a aliança que nós temos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, certo? Esta aliança que foi feita na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada dia nós devemos reafirmar esta aliança, cada dia, um dia após o outro, sem jamais desanimar, sem jamais esmorecer. E é assim que nós seremos vitoriosos. Então, o culto levítico tinha esta finalidade também, reafirmar as alianças, certo? Sempre o povo ouvia sobre as alianças, porque era o mandamento de Deus que o povo fosse sempre lembrado, que se ensinasse aos filhos, se ensinasse às crianças, ou deitando, ou levantando, ou andando, ou correndo, seja lá como for, ininterruptamente o povo deveria ser ensinado, ao povo deveria ser dito as maravilhas que Deus fez, o resgate que Deus operou no Egito, a travessia do Mar Vermelho, certo? A vivência, a sobrevivência no deserto, com os manais, com as cordonizes, com a água tirada da rocha. Era constantemente ensinado, o povo tinha a obrigação, os pais tinham a obrigação de ensinar os filhos, os sacerdotes tinham a obrigação de ensinar o povo, para que o povo assim estivesse firme, cada vez mais firme na presença de Deus, para que se mantivessem afastados das coisas impuras, das impurezas do mundo, das iniquidades, para que fosse um povo santo, separado, porque deste povo viria então o Messias, o Salvador. Professar o credo divino. Professar o credo divino. Em seus cultos, os israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo divino. O que é credo? Credo. O que é credo? Credo é uma palavra latina. Mais uma vez. Certo? Professar. Credo. Credo é uma declaração de crença, certo? É você declarar aquilo em que você crê, ok? Isto é credo. A palavra credo é do latim, quer dizer eu creio, certo? Eu creio. Eu creio. Credes. Você crê. Você crê. E credo, acredite. Ele crê. Ok? Então, credo é uma declaração de crença. Eu credo, eu creio, credes. Você crê, tu crê, acredite. Ele ou ela crê. Credimos, nós cremos. Ok? Credo, declaração de crença. Certo? Então, esse é o subtópico 3, professar o credo divino. E qual é esse credo divino que os judeus sempre tinham que declarar, ok? Qual é esse credo divino? Está lá em Deuteronômio 6:4, certo? Vamos ler?
Deuteronômio 6:4. Vamos lá, estamos encerrando a nossa aula daqui a pouco. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. Todos tinham de dizer, de ouvir, de declarar: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Certo? Esta é a declaração da crença em um único e eterno Deus, todo-poderoso, certo? Temos aqui uma edição em francês, certo? Que diz do seguinte: Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel. Écoutez, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Eles preferem usar a expressão, o francês, para Deus eterno, usa a expressão eterno. Vamos ver na King James Version, tradução inglesa, como diz esse versículo, certo? Deuteronômio 6:4, versão King James Version, em inglês. Hear, Israel, the Lord our God is one Lord, the Lord our God is one Lord, Lord, Senhor. Uma expressão que era usada na Inglaterra, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, para os grandes senhores, certas pessoas importantes no Reino Unido, na Grã-Bretanha, que então eram chamados de Lord. Então o Senhor é o nosso Lord, o nosso Senhor, e Ele é único, não há outro semelhante a Ele. Vamos ver aqui uma versão em espanhol. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, el único, no hay otro, no hay outro. Temos aqui, vamos ver uma versão aqui de Martinho Lutero, como ele verteu: Here is Israel, the her, unser Gott ist einiger Gott, ist einiger, é único, o Senhor é único. E agora vamos ver a versão feita por Jerônimo, aqui, da Vulgata, certo? 6:4. Audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Dominus Deus, Dominus, Senhor, palavra que vem, daí temos a palavra domínio, dominação, certo? Dominus Deus, noster Dominus, nosso Senhor, unus est. Uno est, palavra da Vulgata. Esta palavra, esta expressão é o shomer, conhecida como shomer. Para os hebreus, esta declaração de credo, que sempre os sacerdotes têm que dizer para o povo, os pais têm que dizer para o filho: Shomer Israel, Yahvé Adonai, Yahvé Ehad. Yahvé Adonai, Yahvé Ehad. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E essa palavra único, essa palavra que está registrada nesse texto, é a palavra Ehad, como único. Ehad, ok?
Ehad, que quer dizer Porém, essa palavra é mais um conjunto, e não de uma unidade somente, porque esta mesma palavra é usada lá em Gênesis, quando Deus fala a respeito do homem e da mulher, que ambos serão uma só carne, Gênesis 2:24. Essa mesma palavra é usada para o casal, a só carne, ok? Porque a outra palavra que significa mas somente Yahid, é esta palavra aqui, Yahid, ok? Então, logo aqui nós vemos que esse único referente a Deus pode referir-se a, mais uma vez, a Trindade, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Shomer Israel, Senhor nosso Deus é único Senhor, é único, Ehad, mas em conjunto, mas em cooperação com outro ser, com outra pessoa, não somente apenas único, ou seja, como no caso do homem e da mulher, o homem se unirá à sua mulher e serão os dois Ehad, e não Yahid, uma só carne, ok? E assim nós entendemos que também um corpo de diretoria, uma mesa diretora, pode ser conhecido como certo? Uma presidência é mas é mesmo sendo composto por vários membros, mas é certo? Neste sentido que nós devemos entender esta palavra, certo? E que o Espírito do nosso Deus nos faça, ilumine a nossa mente, para que nós tenhamos um conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, professar o credo divino. Ouve, Israel, este é o Shomer Israel. O Senhor nosso Deus é único, certo? Isto deveria ser dito constantemente aos filhos de Israel, aos judeus, para que eles não se voltassem para as divindades que rodeavam a eles, que estavam ao redor, certo? Mas mesmo assim, alguns judeus se corromperam, mas a palavra de Deus foi plantada, foi anunciada, certo? Até a chegada do Messias, certo? E a outra finalidade, a última do culto levítico, aguardar o Messias, ok? Aguardar o Messias, certo? Aguardar o Messias. O Messias, essa questão do Messias, do ungido, do Salvador que viria, certo? Essa é uma das questões mais importantes do povo judeu, certo? Desde lá o Gênesis, a sua promessa, certo? Até quando Jesus nasce e até atualmente, porque muitos não aceitaram a Cristo e ainda esperam esse Messias, certo? Então,
Praticamente a existência do povo judeu se fundamentava nessa esperança também do Messias, e cada casal, cada homem, certo, almejava, nutria este sonho, este desejo de ser o pai do Messias, e as mulheres de ser a mãe do Messias, certo? Então, uma das finalidades do culto levítico, o culto do povo judeu, era esse aguardar, o aguardo, certo? Era essa esperança da chegada do Messias, tão anunciada, certo? Isso era tão esperado pelas mulheres que Eva, certo? Ela já tinha essa esperança, certo? Quando ela deu à luz ao seus filhos, certo? Eva já tinha essa esperança, assim várias e várias outras mulheres tinham essa esperança, nutriam essa esperança de se tornarem a mãe do Messias ou o pai do Messias, certo? Eles aguardavam ansiosamente a chegada deste Salvador, certo? Daquilo que iria libertar o povo de Israel, certo? Mas a esperança deles era uma esperança mais política, de um homem político, de um governante físico, que governasse ali no trono físico, que governasse ali entre eles em Jerusalém, e que libertasse o povo da tirania dos povos estrangeiros, conquistadores. Então toda a esperança estava em torno disso, porque não, apesar de estar nos escritos, nas escrituras, certo? Principalmente Isaías, nos vários salmos, eles não prestaram muita atenção, porque o foco, apesar de esperar o Messias, mas estavam com o foco em outro lugar, numa posição errada, certo? Então, não na posição certa, certo? Que eles viam o Messias como um grande, digamos, imperador, um grande conquistador, um grande guerreiro, certo? Essa era até a visão de Judas, que andava com o próprio Cristo, e de alguns discípulos que andavam com Cristo, certo? Esperavam, certo, um grande imperador, um grande César dos judeus, certo? Um grande César dos judeus para libertar o povo da tirania dos povos que oprimiu Israel, certo? E se vingar, ainda tinha isso, e se vingar, certo? Das nações que haviam oprimido o povo de Israel. Então eles nutriam esta esperança malograda, certo? Quando o Messias chega, eles não reconhecem, a maioria não reconhece. Os fariseus não queriam perder o seu lugar de autoridade, certo? A sua posição privilegiada, certo? E mesmo andando incorretamente, ainda eram pessoas reverenciadas pelo povo, apesar de não andarem corretamente, não cumprirem os mandamentos. Jesus chegou a dizer, fazer o que ele mandam fazer, mas não façais o que eles fazem, ok? O Messias chega e eles não percebem. E aí, quando Jesus chega para nós, será que nós estamos percebendo? Será que estamos percebendo a presença do ungido de Deus, que está sempre disposto a nos ajudar? Será que estamos percebendo a sua presença, a presença do Espírito Santo? Será que estamos percebendo? Será que estamos reverenciando, certo? Será que estamos prestando atenção, dando importância, dando relevância, certo? Será? Ou estamos fazendo como os judeus? Estamos fazendo como os judeus, não estamos prestando atenção, estamos desligados, certo?
estamos desligados, certo? Essa palavra, essa gíria que às vezes nós usamos para falar de pessoas que estão assim, aéreos, não está prestando atenção em nada, não está nem aí, mas que às vezes que acaba coincidindo com a palavra de Deus, né? Que ligares na terra, será ligado no céu, que ligares, será desligado. Então muitas vezes estamos desligados, desconectados, certo? Não estamos prestando atenção à situação do mundo, certo? O crente é um leitor das situações, dos acontecimentos do mundo. Ele é um leitor, certo? Das situações, do que está acontecendo, do que está ocorrendo, certo? Ele traz isso para a sua vida espiritual. Cumprimento da palavra, cumprimento das profecias. Jesus não vai tardar, Jesus não está tardando. Olha o que está acontecendo na igreja, olha as músicas que nós estamos tendo, que nós estamos cantando, olha os nossos preletores, nossos pregadores que pregam mais prosperidade material do que compromisso. O compromisso do povo, que o povo tem que ter para com Deus, uma vida de santidade, uma vida íntegra. Então, nós somos leitores dos acontecimentos do mundo. Nós somos leitores de tudo o que acontece, certo? E aí trazemos isto para o nosso campo espiritual, certo? E analisamos e meditamos na palavra e vemos o que está de acordo e o que não está de acordo, ok? Então o Messias chegou, a maioria não percebeu. No livro de Salmos há uma elevada cristologia que descreve a paixão, morte e ressurreição de Cristo e a glorificação. A paixão, certo? O seu sofrimento, a sua entrega para a humanidade. Eles não perceberam. Isaías 53, certo? Salmo 22, Salmo 16, 110, certo? Eles não perceberam. E disse que até hoje, nos dias de hoje, Isaías 53 não é lido nas sinagogas, certo? Isso causa constrangimento ao povo, ok? Causa constrangimento porque eles não sabem, não tem uma explicação para o que ali está escrito. O Messias sofredor, certo? Não está no vocabulário deles há milênios, certo? Essa questão de Messias sofredor, Messias que apanha, Messias que sofre, Messias que é levado ao matadouro como ovelha muda, certo? Messias que morre, que é sepultada. E aí, a grande palavra de Isaías, a grande expressão do grande profeta Isaías ainda ressoa e ecoa pelo mundo, e ouvimos a sua voz ainda tonitruante: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou aos judeus, mas quem deu crédito à nossa pregação, à nossa mensagem, certo? Um israelita crente predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, certo? Jamais seria surpreendida. Que jamais sejamos surpreendidos, que estejamos atentos à palavra de Deus, que a nossa vida esteja digna, esteja de acordo à palavra de Deus, para não sermos surpreendidos, ok? Para não sermos surpreendidos. E
observemos os acontecimentos mundiais, certo? Os acontecimentos à nossa volta. E concluindo, o Senhor de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele requer de cada um de nós se deixar contaminar por um formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios. Apenas com os lábios. Que nós não sejamos assim. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Certo? Deve seguir a liturgia do culto. Deve seguir as normas do culto. Mas esse formalismo tem que estar acompanhado com a vida santa e íntegra diante de Deus, com adoração em espírito e em verdade, porque é isso que Deus requer de nós, certo? Não adianta templos bonitos, luxuosos, se você não tiver uma vida íntegra com Deus. Como os judeus, que tinham aquele templo esplendidamente maravilhoso e que foi motivo de tropeço para eles, certo? Foi motivo de tropeço porque considerava templo mais do que qualquer outra coisa, até o dia que Deus resolveu pôr tudo abaixo, certo? Isso também no ano 70, certo? Depois de Cristo, no ano 70, e aí os judeus são espalhados pelo mundo todo. Porém, devido à leitura da Bíblia, da Torá, nas sinagogas por todo o mundo, eles ainda assim, de certa forma, continuaram unidos e coesos, porque a palavra de Deus une, certo? A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá vida, certo? Então, meus queridos e prezados amigos, meus queridos irmãos, muito obrigado por esta grande oportunidade, que o Senhor esteja com cada um de nós durante esses dias, durante essa semana, no decorrer dessa semana, que o Espírito da graça de Deus, o Espírito de sabedoria possa nos encher cada um de nós. Você que é um crente fiel a Deus, você que é um líder espiritual, você que é professor da escola dominical, você que é diácono, você que é auxiliar, certo? Hoje nós temos milhares e milhares de livros e bíblias de estudos, centenas e milhares, certo? Temos a internet para pesquisar, então você fica ignorante, certo? Acerca das coisas de Deus, acerca da palavra de Deus, se você apenas quiser, certo? Se você quiser, não tiver interesse em aprender, porque o leque é vasto, a gama é enorme. Agora é preciso fazer uma seleção, preciso ter muito cuidado, porque senão você também pode entrar por um caminho indevido, você pode estar estudando coisas indevidas e então se confundindo, ok? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.